Estamos ao vivo. Boa noite. Opa, pessoal, já dando um tchauzinho aqui, Vinícius Braga. Estamos ao vivo, Jansen. Ah, boa. Vamos esperar o pessoal entrar aqui. Aí, Ana Paula também mandou aqui, tchauzinho. Ah, tá. Vamos lá, então. A gente pode começar? Vamos começar? Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Rubens, como que é a sua... Quão cartesiano você é com o horário? Tá mais para Londrina ou para Carioca? Eu começo no horário, cara. Ah, é? Claro. Quem não entrou no horário, depois assiste gravado, não tem problema. Ah, isso aí, boa. Isso aí, exatamente. Vamos prestigiar, então, os pontuais, né? Claro. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, é um prazer estar falando com vocês aqui. Eu sou o Jansen, da Incentive-me, CEO e fundador aqui da Incentive-me, que é uma empresa de tecnologia de incentivos de venda, né? E a ideia dessa junção, né, minha com o Rubens é da gente trazer aqui fazer um bate-papo com vocês sobre como usar a inteligência artificial no dia a dia do trade marketing, né? Então, a gente fez aí durante essa semana, convidamos toda a comunidade para participar aqui com a gente. A ideia é que vocês assistam e interajam conosco. Nós temos um time aqui acompanhando que vai pegar os seus comentários e trazer para a gente para ser uma interação bastante dinâmica também. Porque, afinal, essa é uma tecnologia super nova, né? Então, para trazer aqui um pouco do contexto do que é a inteligência artificial, antes de entrar no nosso material e aí irmos para um caso de uso prático, né? Eu queria trazer aqui algumas pequenas reflexões e vocês que estão interagindo no comentário, eu queria que vocês interagissem o seguinte: vocês usam o IA? É a primeira pergunta. Vocês estão aqui para aprender do zero? Vocês já usam, mas acham que podem extrair mais do que estão extraindo, né? E se vocês usam e já conseguem extrair, o que você pensa que você gostaria de ver aqui também? Isso acaba trazendo um feedback para a gente, não só dessa aula que está planejada, então a gente vai trazer um caso de uso aqui que é muito comum a todo o time de trade marketing, mas para a gente fazer as próximas interações. Nosso plano é, uma vez por mês, a gente ter esse encontro e trazer o que tem de mais atualizado de ferramenta e de técnica de uso, né? Hoje a gente vai focar muito no ChatGPT. ChatGPT, que foi o grande expoente há 2 anos atrás, ele rompeu ali com todo o padrão, que ele trouxe uma nova ferramenta que era mágica, né? E hoje já é comum, né? Olha lá, o Vinícius Braga comentando, estou usando o modelo pago desde ontem. Então, isso a gente fez uma live e eu gosto muito de fazer, essa é a pergunta que eu faço para medir o nível de interação do ChatGPT, porque esse nome ficou tão grande que todo mundo fala assim, não, eu já usei. Mas o que separa quem usa é quem paga. Por quê? Porque você começa a pagar, uma vez que você começa a usar e começa a ver valor, você paga para ter acesso ao mais novo, né? E é uma diferença brutal, né? E é um negócio muito barato, é $20, né?
Mas há 2 anos atrás surgiu o ChatGPT e hoje a gente vai focar um pouco nessa ferramenta e depois surgiram várias outras que os próximos episódios a gente vai tocar nesse assunto. Ela trouxe o seguinte, ela rompeu com o seguinte paradigma, né? Antigamente, antes da inteligência artificial, como que a gente usava o computador? A gente escrevia um texto e subia isso no nosso blog, ou subia isso na nossa página de notícias, ou fazia um post, mas a gente tinha que criar esse conteúdo, né? Se a gente quisesse fazer uma imagem, eu tirava uma foto e subia essa foto. Se eu quisesse fazer um desenho, eu desenhava, escaneava e subia essa imagem. E o ChatGPT e as inteligências artificiais, eles são ferramentas que passaram a permitir que o computador execute e crie coisas. E isso rompe todo o paradigma de que agora todo mundo tem acesso a uma ferramenta que consegue criar coisas, né? E aí a pergunta que fica é: essa ferramenta existe, ela está disponível para todo mundo que daqui do mundo, de um valor muito barato. E a pergunta é: você tem acesso a essa ferramenta, você faz o quê? Tem um grande pensamento que fala o seguinte: olha, as pessoas vão ficar sem emprego por causa de inteligência artificial. A gente não vai entrar nessa discussão, porque ela é uma discussão muito grande e muito filosófica. Mas hoje, o que está acontecendo é, ninguém está perdendo emprego por causa de inteligência artificial. Você está perdendo emprego para uma pessoa que usa inteligência artificial. Então, o que você precisa fazer é conhecer a ferramenta, passar a usar ela, para que você seja a pessoa que fica no emprego e não a pessoa que será substituída. É como se fosse na época que começou o computador. As pessoas que ficaram na máquina de datilografar, elas foram substituídas ou elas aprenderam a usar computador. A mesma coisa está acontecendo agora. Ou você aprende a usar a inteligência artificial, ou você vai ficar para trás. E é justamente aqui, essa iniciativa é uma iniciativa nossa para ajudar vocês a acelerar esse processo e tentar mostrar, tangibilizar isso como a gente usa de uma forma prática. Ok? Então, sem mais delongas, eu gostaria de compartilhar aqui uma breve apresentação que vai levar a essa nossa conversa até o primeiro caso de uso, né? Então, começando aqui, transforme o seu trade marketing com inteligência artificial, né? Então, para quem acabou de entrar, né, eu sou o Jansen Moreira, sou o CEO da Incentive-me, e comigo aqui tem Rubens, que não precisa de apresentação, mas o maior influenciador de trade marketing do Brasil e agora da América Latina. Rubens, você quer falar alguma coisa? Boa noite, pessoal, tudo bem? É uma honra estar aí com esse mestre aí da tecnologia, do empreendedorismo, do incentivo. O Jansen, para mim, é um professor aí, eu tenho aprendido muito com ele, e desde que ele me falou, cara, eu já vi que tu não usa o ChatGPT, e eu falei, não, eu uso. Não, cara, tu não usa. Ele sacou na hora ali. Eu fiquei morrendo de vergonha. Passado um mês, eu hoje, cara, posso dizer que o simples fato de eu ter aderido ao ChatGPT melhorou muita coisa para mim no meu dia a dia, na minha produção de conteúdos, e eu tô aqui para aprender a usar mais as tecnologias e também para fazer, pessoal, essa ponte aí com a comunidade de trade, porque eu quero ajudar o Jansen a entender as dores de vocês, tá? Eu sou essa ponte entre o Jansen, que domina várias ferramentas, não apenas o ChatGPT, mas várias, e as dores de vocês, né? Isso eu conheço bem. E aí eu estou ajudando ele a montar esse conteúdo. Isso aqui é um grande experimento. Essa primeira aula aqui, dando certo, como eu tenho certeza que já está dando, a gente vai fazer, se Deus quiser, uma vez por mês aí para abordar várias inteligências e várias aplicações. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Boa, perfeito. Então vamos lá. Uma pequena introdução. Por que inteligência artificial agora no trade marketing? Tá? Primeiro ponto é a inteligência artificial, ela vem com essa característica da democratização da tecnologia. Então, pensa que antigamente, se você quisesse contratar um consultor para você no nível de PhD,
Então, você ia contratar uma pessoa que está fazendo o doutorado na USP. O que é essa pessoa? Uma pessoa que estuda há 10 anos um assunto na vida. Ela é especialista nesse assunto. Quanto que você precisaria pagar por isso? E tem esse negócio ainda, né? Que as empresas chegam e contratam. Não, vou contratar isso. Hoje existe, por exemplo, Accenture da vida, essas empresas de consultoria, todas são isso. Eu contrato as consultorias para acelerar o processo, especialistas que vêm e me dizem o que fazer no âmbito financeiro, no âmbito de planejamento, no âmbito de estratégia, né? Mas quanto custa isso? Bem, isso custa caro. São pessoas, são horas de especialistas. Só que a inteligência artificial, ela entra, primeiro, com um modelo grátis, que todo mundo pode usar, que imagino todos vocês já tenham testado, o ChatGPT grátis. E o modelo mais avançado é $20 por mês, que a gente está falando de R$ 120 por mês. E o modelo de $20 por mês, ele equivale a uma pessoa de 80% dos 20% mais inteligentes seres humanos do planeta. Então, você imagina que você pode ter ao seu lado, disponível 24 horas por dia, uma pessoa que se equipara a um estudante de doutorado de qual assunto? De todos os assuntos. Porque a inteligência artificial ela é treinada em cima de todos os assuntos. Até para trazer um pouco mais de contexto, a gente conversou isso na live, mas acho que vale a pena ficar registrado aqui. Como que funciona essa tecnologia? Essa tecnologia funciona da seguinte maneira. Pensa que nos últimos 30 anos da internet, o que a humanidade fez foi digitalizar conteúdo. Então, hoje, se você quiser ver os pergaminhos do Mar Morto, que é a primeira Bíblia da história, você consegue entrar lá, tem a imagem lá que tem no museu, você entra lá e você consegue ler isso, porque alguém digitalizou isso. Um monte de livros muito antigos foram escaneados e digitalizados e esse conteúdo subiu para a internet. Um monte de gente, especialistas, escreve sobre blogs, sobre assuntos, sobre notícias. As notícias não estão mais no papel. As notícias estão nos portais de notícias. Então, todo Wikipedia, não existe mais a Barça, né, para quem antigo comprava aqueles livros. Isso não existe mais. Isso hoje está no Wikipedia, está digital, disponível para todo mundo. Pensa que todo o conteúdo da humanidade, né, você pega isso e você condensa isso num formato de um dado de 1 milhão de lados. E esse dado probabilístico, você consegue jogar ele e ele responde com a probabilidade da próxima palavra. Então, se eu falo o céu é, qual é a palavra que você responde? 90% das pessoas vai falar azul, né? O céu é azul. 10% das pessoas vai falar bonito, grande, outras coisas. Então, nessa tecnologia, o que a gente faz? A gente escreve o céu é e apertar Enter, ela vai responder com base em tudo que foi escrito na história da humanidade, ela vai ver qual é a próxima palavra que é mais usada quando na história da humanidade se escreveu o céu é. Aí vai vir com azul. E ela vai escrevendo isso para todas as... e elas continuam escrevendo. Então, isso é essa tecnologia. E ela vem muito barata. Qual o segundo ponto que é interessante? É um novo comportamento do shopper e das empresas. Então, hoje, quem usa o ChatGPT, por exemplo, o Google, pela primeira vez, o percentual de perguntas no Google na internet caiu abaixo de 90%. Nunca na história. Depois que ele subiu e todo mundo usou Google, acima de 90% de todas as pesquisas na internet eram no Google, nunca na história ele baixou de 90%. Mês passado ele baixou, pela primeira vez. Então, quer dizer, o comportamento mundial de como você acha uma informação está mudando. Uhum. Antigamente, no Google, como a gente pesquisava? Nos últimos 20 anos, a gente aprendeu a procurar no Google. Como? Poucas palavras. Como fazer rota de promotores. E aí eu vou achar artigos e tudo mais. No ChatGPT, na inteligência artificial, é o contrário. Eu tenho que botar muitas palavras. Tá? E, por terceiro, uma oportunidade competitiva.
é o início de uma tecnologia, é como se fosse a internet. Quem se adaptou primeiro à internet, quem usou essa tecnologia saiu na frente. Só que o ChatGPT é uma das tecnologias mais rápidas a atingir 1 milhão de usuários. Só que isso já está acontecendo muito rápido. Então, essa oportunidade está acabando de você sair na frente. Então, ou você age agora, você domina essa tecnologia, você abraça ela, ou você vai ficar para trás. Então, por isso que precisamos fazer agora. Quais são os 4 erros que você tem que estar atentos quando você usar essa tecnologia? Que ela engana essa tecnologia. Né? Primeiro erro, confiar cegamente. Essa inteligência artificial, não é só o ChatGPT, todas as outras, elas funcionam da seguinte maneira: ela sempre vai te responder. E isso é perigoso. Por quê? Porque se ela não souber, com certeza, ela vai inventar. E ela vai falar com convicção. Então, se você perguntar uma coisa, ela vai inventar. Então, a gente tem casos, por exemplo, teve um caso que ficou famoso, você pode procurar essa notícia, que é super interessante. Um advogado fez a petição dele no ChatGPT, subiu para o juiz, só que o juiz leu, e ele não leu. E o que aconteceu? Lá tinha leis inventadas, números de leis que não existem, e citava juízes que não existem, com pareceres que não existem. Por quê? Porque ele inventa. Então, primeira coisa que você precisa saber, erro número 1, não confie cegamente. Ele não é uma ferramenta da verdade. Ele traz muita verdade, mas ele também traz coisas que não é verdade. E por isso que as empresas ainda não abraçaram com tanta ênfase essa tecnologia. Por quê? Porque tem essa incerteza do erro. Segundo erro importante, que é muito comum, prompts vagos. O que é o prompt? Vocês vão ver, a gente vai fazer aqui. Prompt é o seu pedido, é a sua procura, o que você escreve ali. Faça isso. Provavelmente, quem teve uma experiência com o ChatGPT e fala assim, isso é legal, é porque você usou prompts vagos. Então, você viu que ele é legal, ele escreve isso, ele conserta o meu texto, ele escreve um pouco melhor do que eu, mas é isso, ele é uma ferramenta para corrigir texto. Então, você não sabe ainda usar prompt com profundidade, nós vamos te ensinar agora. Tá? O terceiro erro importante, dados desorganizados. Então, essa ferramenta, você pode subir dados e ela analisa dados. Só que não adianta você subir um dado, se o dado estiver errado, ela vai te responder coisas erradas. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é validar se os dados que você está subindo são válidos. E validar, inclusive, se os dados que você está subindo, você pode subir. Então, muita gente que está assistindo a gente aqui trabalha para grandes empresas. Qual é a política da sua empresa sobre usar os dados no ChatGPT? Você já se perguntou? Você sabe? Tem grandes empresas que falam que não pode usar. Por quê? Porque a empresa tem medo de você subir uma planilha cheia de dados e esses dados serem usados pela empresa do ChatGPT, que se chama OpenAI. Não tem proteção contra isso. Não tem garantia de que não vão usar. Quando você paga, eles, nos termos de uso, dizem que você pode optar por compartilhar ou não. Vou mostrar isso. Porém, a sua empresa pode não concordar. Então, um ponto que eu sugiro para mitigar isso, que é o que a gente vai fazer aqui, você vai ver, o exemplo da planilha que eu peguei, eu anonimizei a planilha antes. Então, ao invés de eu subir a planilha com o nome dos promotores, eu antes anonimizo o nome, boto lá promotor 1, promotor 3, ele faz a análise, ele me devolve, esses são os melhores promotores, aí eu vou na minha planilha original e vejo quem são essas pessoas. Então, esse é um jeito de você criar uma barreira de proteção, você antes anonimizar os dados. Tá? Então, fique atento a isso, para você ter certeza que você não está infringindo uma política da sua empresa. Ok? Porém, também alerta o seguinte, existe uma dicotomia de usar a ferramenta e você estourar e chamar a atenção e aumentar muito a sua efetividade e você não usar. Então, você vai ter que tomar algumas escolhas.
baseado nas políticas da sua empresa, o que pode, o que não pode. Tem empresas que falam assim, não pode o ChatGPT, mas pode o da Microsoft, que a gente usa o pacote Microsoft, o Copilot. Então, use o Copilot. Pode esse, mas não pode aquele. Então, use a ferramenta homologada. Tudo que você está vendo aqui, a gente está rodando no ChatGPT, mas vai funcionar nas outras ferramentas. É que as outras ferramentas têm outros casos de uso que talvez o ChatGPT não faça. Uhum. Tá? Que a gente vai ver nos próximos capítulos. Erro 4. Não treinar a sua equipe. Muita gente aqui é líder. E aí você vai sair daqui olhando e falando, nossa, todo mundo tem que usar. E você fala, use o ChatGPT, e as pessoas não sabem. Então, ensine as pessoas a usar o ChatGPT. Cobre elas para usarem a inteligência artificial que você pode usar na sua empresa, porque isso vai fazer diferença do seu time inteiro. Tá? Então, como que eu faço, né, aqui só para terminar, o checklist de verificação desse primeiro ponto de confiar cegamente, para eu saber se o que ele está me entregando é confiável. Primeiro, toda resposta. Verifique se tem precisão factual. O que ele está falando é de verdade? Você pode pedir para ele e falar assim, me dê a origem dessa informação. E se ele não tiver essa origem, ele vai te falar, ah, desculpa, eu não tenho isso eu inventei. Se ele tiver a origem, ele vai te dar o link de uma notícia, de onde ele trouxe. Essa coisa dele inventar é o código dele o que é um bug? O que é que faz ele inventar? Perfeito, perfeita a sua pergunta, Rubens. O céu é azul, mas o céu é grande, mas o céu é bonito. Qual delas está errado, qual delas está certa? Todas estão certas ao mesmo tempo, só que umas têm mais probabilidade de serem respondidas pela inteligência da sociedade. Tá, mas assim, mas isso é diferente de inventar. Inventar seria uma coisa imaginária que não faz sentido. O que eu entendi da interpretação de inventar. Se eu disser que o céu é grande, que o céu é bonito, não está errado. Talvez não seja a opinião corrente, mas ela não é uma invenção ao ponto de ser uma bizarrice ou uma coisa, né, sem fundamento. Isso. Tem um fundamento. O céu é bonito, ele é grande. Então, mas imagina que na história da humanidade tivesse se escrito muito que o céu é vermelho. É errado o céu é vermelho. Por exemplo, na época dos artistas lá, o impressionismo, por exemplo, não sei se é o impressionismo, posso estar falando, né, que ele muda a cor, ele toma a licença poética de mudar a cor do céu de acordo com o sentimento das pessoas. Então eles pintam, tem quadros que o céu é vermelho, porque a pessoa, para demonstrar raiva, é o momento. Então é quando a natureza reflete o sentimento do humano. Essa é a quebra, não sei se é mas de um dos movimentos artísticos. Entendeu? Só que isso não acontece, foi um momento da história. Não tem tanta coisa. Mas vamos dizer que a história se escreveu muito que o céu é vermelho. Provavelmente ele responderia que o céu é vermelho. Claro que esse exemplo aqui é o mais básico de todos, mas imagina nos exemplos que a gente vai dar que a gente peça, me fale isso daqui. Ele vai trazer informação e ele vai botar a próxima palavra que tenha essa probabilidade. E essa próxima palavra não precisa ter uma conexão factual. Ela é uma máquina de estatística, o ChatGPT. Entendeu? Mas então, ele pode falar uma coisa que nunca aconteceu, aí seria uma invenção. Tipo, ele dissesse assim, o céu é de marshmallow, e nunca na humanidade ninguém falou. Isso eu consideraria uma invenção, porque nunca ninguém falou, aí ele inventou. Isso é... Tem duas respostas, uma curta e uma longa. A resposta curta é que não, isso nunca vai acontecer. Ok? A resposta longa é que ainda essa tecnologia ela é tão incrível que o ser humano criou essa tecnologia, o ChatGPT ele responde as coisas, mas quando você pede para o criador do ChatGPT explicar por que aquela palavra, por que ele escreveu essa frase, ninguém consegue explicar. Ele é uma caixa preta. E isso que assusta as pessoas quando as pessoas falam, cara, a inteligência artificial vai dominar os seres humanos, porque ninguém consegue explicar exatamente por que aquela palavra. Não tem um traço, assim, uma linha. Tem um conceito. E nem o ChatGPT consegue explicar por que ele escolheu aquela palavra.
Então, tem esse limite, mas aí, tipo, a gente não vai aqui... Se nem o criador do ChatGPT consegue explicar, a gente não vai conseguir explicar aqui. Então, acontece isso. Já aconteceu o caso, por exemplo, da inteligência artificial, não é o ChatGPT, mas a inteligência artificial, essa tecnologia, ela aprendeu uma língua que ela nunca foi ensinada. Entendeu? Então, esses são os limites, mas é que a gente está falando de limites muito profundos. Para o nosso entendimento, nosso uso normal, considere que ele sempre vai falar alguma coisa que já falou. É mais fácil de entender desse jeito, para o nosso uso. Entendeu? Uhum, Só que perfeito. aí ele não tem um compromisso com a verdade, ele tem um compromisso de manter a conversa. Então, isso é perigoso. Ok? Resumindo, se o cara não tiver senso crítico, ele pode se meter numa ruim. Ele vai se meter. Isso que é importante. Vocês precisam saber disso. Os limites disso é não confie cegamente. Isso é uma ferramenta, você precisa saber os limites. Tá? Então vamos lá, vamos entrar aqui no ChatGPT. Eu vou passar aqui e aí a gente vai abrir aqui o ChatGPT, que acho que todo mundo deve estar curioso, quem ainda não abriu ou quem abriu ainda de uma maneira bem mais simples, né? Então, primeiro ponto, configuração essencial. Cara, se você não está pagando, comece a pagar hoje $20, R$ 120, tipo, quase 3 McDonald's no mês, você vai pagar isso aqui, você vai ter um PhD para qualquer assunto, né? E aí você vai ter acesso a vários modelos que eu vou explicar o que são. A validação, né? Então a inteligência vai gerar, o especialista revisa, o gerente aprova e implementa. Então, isso aqui é o que a gente sugere que você faça. Não, não pega o que o ChatGPT fez e lança isso e manda para o seu chefe. Não faz isso. Avalia primeiro. Depois, manda para alguém antes validar também. E depois você implementa. Tá? Isso aqui acelera, mas não é para você entender que ele é o certo de todos os conhecimentos. Nunca confie 100% ser uma validação humana e documente sucessos e falhas para melhorar. Então, conforme você vai usando o ChatGPT, ele vai aprendendo sobre você. Então, quando ele faz uma coisa errada e você corrige ele aprende porque você está ensinando ele. Ok? Então, vou mudar aqui, tá? Eu vou compartilhar agora o ChatGPT, para quem não conhece, para a gente entender. Eu gosto de usar aquele aqui no modelo escuro, tá bom? Pode ser com fundo branco, mas eu gosto do modelo escuro aqui. Tu usa ele Esse no aqui é o chat. computador ou no telefone? Nos dois, nos dois. E como é Eu que faz tenho para usar ele. no computador? Eu uso só no telefone. Ah, é? Ué, vocês É, podem abrir aí agora, chatgpt.com, tá? é só Você pode baixar. abrir. Eu estou aqui que eu criei já, isso aqui é como se fosse o aplicativo no computador, mas é a mesma Aham, coisa. Tá? tá. Você pode entrar aí no chatgpt.com, você vai ter isso daqui. Vamos mostrar aqui primeiro para todo mundo, né? Ele está aqui. Como posso ajudar Magnânimo? Isso aqui já é uma brincadeira minha que eu faço. Você clica aqui, Uhum, né? uhum. Ele já entra aqui como personalizar o seu ChatGPT. Então, como o ChatGPT deve chamar você? Eu botei Magnânimo, né? Mas você pode botar o seu sobrenome que você quiser. O que você faz? Eu sou CEO da Incentive-me. E aqui, que característica o ChatGPT deve ter? Isso aqui você já vai falar o seguinte: eu quero que você se comporte dessa maneira. Isso aqui é o que eu fiz. Você faz da sua maneira. O que eu fiz? Primeiro, escreva sempre em português Brasil, porque é esse prompt que eu peguei em inglês, né? Que eu falando basicamente o seguinte: eu quero que você avalie sempre os pontos, determine qual tipo de especialista você vai ser antes de me responder. Então, eu botei aqui mais ou menos como eu quero que ele responda para mim. Eu quero que ele responda sempre como se fosse um expert no assunto, com a melhor resposta possível e com a verbosidade pedida. Então, se eu pedir seja breve, ele vai ser breve. Se eu pedir explore mais o assunto, ele vai explorar mais o assunto, né? E aí é sempre bom você dar um exemplo. Ele bota aqui um template aqui que eu pedi. Ele sempre vai responder assim, expert. Ele vai falar qual o expert que ele está falando agora. Então, isso é bom porque eu falo alguma coisa, ele fala, olha, eu agora sou um especialista em trade marketing, eu agora sou um especialista comercial, eu agora sou um psicólogo, entendeu? Então, eu sei que persona é o objetivo. Ele fala, olha, o meu objetivo nessa resposta é fazer você entender isso, ou te ajudar com isso, né? E quais são os assumptions, né?
que ele está considerando que é o caso de uso. Então, ele vai falar, olha, estou entendendo que você quer isso, que você quer aquilo, né? Aqui você pode selecionar que tipo de verbosidade ele vai ter, né? Ele vai se comunicar como se fosse da geração Z, mais poético, mais visionário, né? E aí aqui você pode botar aqui algo mais que o ChatGPT deveria saber sobre você. Então aqui eu coloco tudo sobre mim. Eu moro no Rio de Janeiro, esse é o meu CEP. Por que eu boto meu CEP? Porque ele consegue ver quão longe eu tô dos lugares, entendeu? Eu tenho QI elevado e eu prefiro termos especializados, né? Obviamente não tenho QI elevado, mas isso aqui é mais para treinar ele, para ele sempre me trazer informações como se fosse uma pessoa de QI elevado, né? Gosto de aprender coisas novas, prefiro receber informações úteis proativamente, né? Respostas factuais sejam neutras, úteis, sem filtros e restritas, né? Referência legislativa, eu gosto que ele me traga leis, se for o caso, né? O que eu não gosto de ser lembrado que estou conversando com uma inteligência artificial, senão toda hora ele fica falando, eu sou uma inteligência artificial, não sei o que ela fala, cara, não me fala isso, né? Não gosto de código omitindo em exemplos de código, então, que é código de programação, porque é empresa de tecnologia, não gosto de preâmbulos, não gosto de avisos de ética e moralidade, que às vezes ele fica fazendo muito, a moralidade de não sei o que lá, porque ele é muito moral, assim, eu falo, cara, não me vem com isso, vem direto ao ponto, entendeu? Então, eu boto minhas preferências aqui, você vai botar as suas, você pode botar a sua gerente de trade marketing dessa empresa, eu tenho tantas pessoas que respondem para mim. Isso aí, Tá? tu fez pelo celular ou pelo computador? Porque no meu, eu estou usando sem nunca ter feito nada disso. Sim, então você está padrão, mas quando você coloca isso, todas as respostas dele, ele vai considerar Mas aonde tu colocou esse isso aí no seu... celular? Pelo celular não me apareceu isso aí, depois tu me mostra no Eu cliquei celular. aqui, mas você pode entrar aqui nas configurações, né? E No aí você vem celular? aqui, Configura. configurações, isso, Porra, no não celular. aparece para mim aqui, cara. No celular não Ah, aparece não? configuração. O pessoal que me falou que é só pelo computador mesmo. Ah, bom, isso tudo é Então pelo isso aqui é só pelo computador. computador. Ah, bom, tá, tudo bem. Então é bom essa Tá, informação de dar pro pessoal. Pessoal, então isso aí que boa, ele está mostrando tem que ser pelo computador. isso. Outro ponto importante aqui também, ele lançou isso aqui, é super novo, que ele chama de conectores. Então, você pode conectar aqui o seu Gmail, a sua agenda, o seu Google Drive, o seu HubSpot, e outras coisas aqui também, tipo o seu Teams, seu Dropbox, e aí você pode até criar novos conectores com sistemas. O que isso aqui vai fazer? Você está dando uma porta de entrada para ele ver dados, ok? Para ele ver dados seus. Então, se você conectar o e-mail, ele vai ler seus e-mails, então ele sabe o que está acontecendo, ele conhece você melhor, ele vai te dar respostas mais precisas sobre você. Se você conecta o seu Google Drive ou o seu OneDrive, ele vai ver todos os seus arquivos. Então, você pode pedir coisas, ele vai levar em consideração os arquivos, toda a base de conhecimento que você tem. Então, ele vai ser cada vez mais preciso. Claro, aqui, novamente, considere as políticas de segurança da informação da sua empresa. Você pode fazer isso? Você pode conectar com seus dados pessoais. Por Você exemplo, não eu precisa posso conectar com a conectar sua ele com o conta da meu canal empresa. no YouTube e ele vai saber todos meus vídeos, ele vai ter como assistir todos os meus vídeos de conteúdo do O YouTube. YouTube ainda não está aqui, ele não está Ah, criado, mas em breve isso vai ser. Em breve vai tá. ser, com certeza. Tá, mas o YouTube Mas não é eu uma das... poderia subir, por exemplo, o meu livro digital, poderia subir meus e-books, arquivos, textos, coisas que dizem respeito ao meu conhecimento. Isso. Você pode subir aqui conectando o Google Drive, ou Uhum. você pode subir, e eu vou te mostrar, botando arquivos específicos. Vamos mostrar aqui daqui a pouco, tá? Aqui eu vi aqui no comentário que a Juliana Oliveira pediu a descrição ali. A gente vai depois, pode adicionar essa minha descrição que eu uso, eu compartilho com vocês e quem quiser usar a mesma descrição que eu uso, pode roubar, não tem problema nenhum. Eu gosto bastante, eu já testei várias, tá? E aí aqui tem várias outras opções, eu não vou entrar aqui, mas é de segurança, tá vendo? Autenticação, controle de dados aqui, se você quer melhorar o modelo para todo mundo. Isso aqui o que eu subir, eu vou compartilhar com todo mundo ou não? Para mim está desabilitado, não. O que eu vou compartilhar com você, ChatGPT, você mantém com você, tá? Beleza? Então isso aqui é parametrização geral só pela web. Então você entra lá, você vai conseguir fazer isso. E agora vamos começar. Isso daqui, quando você entra aqui, né, tem aqui o menu lateral, né? Então você pode clicar no novo chat, né?
E tem várias coisas aqui que são chats que a gente usa normalmente. Uma coisa interessante é que eles chamam disso aqui de projetos. Então, a gente pode começar aqui um novo projeto. Por exemplo, Trade com Rubens. Tá? Criei um projeto. Esse projeto vai virar uma pasta aqui. Ok? E essa pasta, eu vou botar as minhas pesquisas no ChatGPT, eu vou botar nessa pasta. Por quê? Porque toda vez que eu estiver andando por aqui por dentro, ele vai levar o contexto de todos os prompts e as pesquisas que eu fiz sobre esse assunto, ele vai levar em consideração na minha resposta. Então, quanto eu mais sobre esse assunto específico, ele vai levar em consideração não só a pesquisa que eu estou fazendo, mas todos os outros arquivos. Então, é aqui, Rubens, que eu diria para você o seguinte, você pode criar aqui uma pasta para você que é criar conteúdo. E aí você vem aqui e adiciona arquivos. E aí você joga os seus livros aqui. E aí os A seus minha livros vão logomarca, ficar por exemplo, em virtual, para ele usar a sempre sua a mesma. logomarca, Tem que criar essa pasta, então, não é exatamente, o suas não é um chat, fotos. é uma pasta. Aham, é uma pasta. Sempre acontece ali, então. Exatamente. Você pode jogar no chat, mas eu sugiro que você faça aqui, por quê? Porque aí essa pasta vai ter esse conteúdo que você colocou. Sim, Ok? projetos. Tá, Então, perfeito. toda vez que você usar, esse conteúdo já está declarado. Você não precisa toda hora ficar subindo esse arquivo, ele está sendo considerado. Né? Sim, porque eu E aí vejo que você quando eu pode vou criar um criar. chat novo, num chat novo sempre tem que ser tudo do zero, tem que explicar tudo de novo. Isso, para você não ter que toda hora estar explicando o contexto. Né? E aqui você pode adicionar instruções. Nesse caso aqui, haja como um profissional de expert em redes sociais, sei lá, se fosse no Uhum, seu caso, entendeu? Me uhum. responda sempre dessa maneira, não sei o que lá. Então, você bota aqui o contexto dessa pasta. E aí você pode separar as pastas por assuntos da sua vida. Então, aqui, o pessoal do trade, eu vou criar uma pasta quando eu estou falando de promotores, vou criar uma pasta quando eu estou falando de campanhas, vou criar uma pasta quando eu estou falando de treinamento. Né? E aí, eu subo isso e eu vou sempre falando em diferentes pastas. Ou eu vou ter uma pasta de trabalho, que eu boto todo o meu contexto, e tem uma pasta pessoal, porque eu tenho projetos pessoais também. Né? Então, lembra, você está pagando $20 para você. Isso aqui não se resume à sua vida de profissional. Né? Se resume a você. Você pode usar isso aqui. Por exemplo, aqui tem outra coisa que é muito interessante, tá? Que é o que eles chamam de GPTs. O que são GPTs? Né? Se a gente clicar aqui. GPT é uma biblioteca de robôs que já estão parametrizados para fins específicos. Né? A gente tem aqui, tipo, Canva, não sei o que lá. Então, a Canva criou para você fazer GPTs para o Canva. Mas aqui a gente pode procurar aqui vários GPTs. E eu criei GPTs. Você pode criar GPTs. Né? Inclusive, a gente criou um aqui, que é o gerador de prompts Rubens. Então, Rubens, a gente já tem um GPT nosso aqui que a gente vai usar daqui a pouquinho, assim que eu acabar de explicar a interface. Mas aqui a gente pode procurar um GPT, por exemplo, vamos lá, influencer, sei lá, se você quer virar influencer. Vamos ver o que ele traz. Aí, olha só, um monte de gente no mundo já fez influencers GPT, tá vendo? Isso aqui tá em, sei lá, que língua é essa? AI Influencer, Character Maker, quer dizer, é para fazer personagens. Esse daqui é Influencer Marketing. Então, pegue ideias de campanhas para aumentar o seu poder de influência no jogo do marketing. Você vê aqui que tem mais de 5.000 pessoas usando esse prompt. Então, é um prompt, é um GPT que já está meio testado em batalha. 5.000 pessoas já usam isso. Então, quando eu clico aqui, vamos, bota aqui, influência. Eu vejo aqui, ele já me dá uma nota, tem avaliações, né? E vou iniciar um chat com esse prompt que fizeram. E aí ele já tem aqui, give 5 influencer marketing ideas for my brand. Make influencer marketing campaign. Então vamos lá, me dá 5 ideias aqui. Eu clico aqui, ele já escreve o prompt e vem. É uma coisa que é legal que fala assim, me responda em
português. Né? Eu não quero pensar em inglês. Aí, beleza, claro. Para que eu possa criar 5 ideias de campanha de marketing influência da sua marca, preciso de algumas informações. Qual o seu produto ou serviço? Então, repara, eu já estou falando com um robô que ele é treinado para só falar sobre marketing de influência. Tá? Então, esses são os GPTs. Repara aqui que eu criei os meus redatores de contratos. Eu uso isso aqui, gente, para botar meus filhos para dormir. Então, eu tenho aqui um contador de histórias que eu criei aqui para falar assim, olha, o meu filho tem 6 anos, eu quero que toda a história termine com um final feliz, não quero nada de violência, entendeu? Então, eu falo com ele por voz, na hora de dormir, falo, me conte uma história, eu falo, filho, o que você quer ali? Eu quero uma história do Sonic com o Pikachu na praia. Beleza, aí o GPT por voz começa a falar aqui, começa a contar a história para o meu filho. Né? Então, aqui na empresa, por exemplo, então eu criei um prompt para o LinkedIn, para me ajudar a fazer os posts do LinkedIn, né? E tenho aqui um advogado que eu criei, então sempre que vem um contrato eu subo aqui, ele já sabe os meus contratos padrão, ele já sabe tudo, então isso aqui melhora esse feedback, né? Então a gente tem todos esses pontos, tá? Ok? Então esses são os GPTs, ok? Aqui em cima, vamos lá, novo chat. Aqui em cima, gente, isso aqui é importante. Você tem acesso ao que eles chamam de modelos. Então, já não existe um chat GPT, existem vários chat GPTs, com diferentes tecnologias e diferentes objetivos. O grátis, né, você só vai ter acesso ao mais simples, que hoje é o GPT-4o. Esse é o grátis. Quando você paga $20 por mês, você começa a ter acesso aos mais complexos, que é o O3. Esse é o mais inteligente de $20. Eu pago a licença mais cara, que é de $200. Então, eu pago como se fosse R$1.200 por mês. E isso me dá o acesso a um GPT que é muito mais inteligente. Ele é como se fosse uma pessoa que é entre os 10% mais inteligentes, pessoas mais inteligentes da humanidade. O GPT 4.0 é gratuito, então? O 4O, ele é hoje o gratuito. Mas eu pago? E como é que ele está aqui para mim, o 4.0? Que estranho. Não, você paga, você tem acesso ao gratuito também. Só que para você usar o mais recente, você tem que escolher aqui o O3. Mas é só clicar aqui daí onde está escrito O3, ele vai para o O3? Isso. Aí vai para o O3. Aí aqui Porque em eu já cima está estou escrito pagando. O3, exato. Então você Que estava pagando desgraçado. $20 e usando Pô, grátis. Vai tomar banho. Pô, já valeu essa aula aqui, cara. Então, boa. Porra. E o ChatGPT Desgraçado. tem uma coisa que é bem ruim, assim, eles são péssimos em darem nome. Então, o 4O é pior que o O3. Aham. Entendeu? E aí o O4 Mini é pior que o O3 ainda, porque o O4 Mini e o O4 Mini High, eles ainda estão em treinamento, então não está aperfeiçoado, eles Entendi. estão melhorando ainda. Ficou Então, escrito aqui embaixo, em azulzinho, é isso, isso mesmo? Tem que ficar assim, tá. exato. No celular ele fica ali mostrando que você está usando esse modelo mais avançado. Vou xingar muito esse desgraçado amanhã, deixa eu só terminar aqui a nossa call. É isso aí. Né? Então, lembre-se, use sempre o O3. Eu, como pago $200, tenho acesso ao O3 Pro, que aí ele é mais avançado ainda, ok? E eu vou usar aqui o O3 e o O3 Pro para vocês verem a diferença, a gente poder validar isso aqui também, ok? Aqui, gente, você tem aqui o maisinho, que você pode adicionar aqui fotos de arquivos. Então, eu vou subir um arquivo. Você pode vir aqui e vai abrir aqui não está compartilhando. Vai abrir aqui para você subir um arquivo, ou os aplicativos, lembra? É o Google Drive, você pode conectar, tá? Quais tipos de arquivo o GPT lê? Cara, praticamente todos. Você pode subir uma imagem, você pode... E o O3, ele é maravilhoso com imagem. Tanto é que tem uma brincadeira, que se você paga, você pode fazer isso. Tira uma foto da rua que você está e pergunta assim, onde eu estou? Ele começa a analisar a imagem e pegando, esse tipo de vegetação é de tal lugar, essa placa do carro é de tal país, não sei o que lá, pelas pedras, você parece estar, eu já testei, você parece estar no Rio de Janeiro em tal lugar. É incrível como ele faz essa análise. Ele é muito bom de imagem. Então, você pode subir uma foto, você pode subir um desenho, pode subir um esquemático, né, de organograma, você pode subir um Excel, pode subir um CSV, um PowerPoint, ele vai ler um PDF.
né? Então, praticamente todos os tipos de arquivo ele vai ler, vai considerar, tá? E aí, então isso aqui é para você subir. Aqui você tem aqui ferramentas. Então, você pode buscar os conectores, que é aquilo que eu falei do Gmail e tudo mais. Você pode pedir para ele criar uma imagem, tá? Então, o GPT, ele cria imagens muito poderosas, né? Teve ali aquele hype do desenho japonês que todo mundo fez ali, né? E você tem aqui, você pode pedir para ele buscar coisas na internet, então ele vai, antes de responder, considerar, né? Você está vendo aqui o que está buscando na internet mais agora. É para programar, se você é programador, ele vai escrever código para você, ou esse daqui, investigação, que é muito importante, tá ok? O que é investigar? Isso daqui, antes dele te responder, ele vai varrer o equivalente a quase como se fosse 1% de toda a internet. Então, ele vai ler um pedaço muito grande antes de responder. Só que demora. Tem vezes que ele demora 20 minutos para te devolver a resposta. Então, isso aqui é quando você precisa de alguma coisa profunda, uma reflexão profunda. Nem sempre você precisa disso, às vezes você precisa de coisas mais rápidas, ok? Essa é a interface. Ele tem também aqui, gente, você pode usar no modo voz. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas só para vocês verem. Ele entra essa bolinha aqui e eu consigo falar e ele está me ouvindo, né? Eu falo, olá, ChatGPT. Vocês estão ouvindo ele? Não, não ouviram. Enfim, ele respondeu comigo. Isso daqui você pode observar. Você pode testar, assim, é super bom. Isso aqui é o que conta a história para o meu filho dormir, por exemplo, e é impressionante o nível ali, depois vocês testem, tá? E, enfim, essa daqui é a interface. Acho que agora todo mundo conhece a interface, ok? Vamos então aqui para o caso de uso, tá? Qual que é o caso de uso que a gente pegou aqui para vocês, tá? Para a gente discutir aqui, a gente ir de uma forma prática e vocês podem interagir também, tá? Trade marketing lida muito com promotor. Então, o que a gente fez? A gente pegou uma planilha de rota de promotor, ok? Essa planilha de rota de promotor, a gente imagina que seja um trabalho comum, de você ter que baixar do seu sistema de promotor, de visita, baixar isso, extrair análises e mandar isso para o seu chefe e mostrar o que foi bom, ruim e para você atuar também. Isso exige você conhecer bastante Excel, você conhecer e exige horas de trabalho. Então, a gente vai atuar dessa forma aqui, tá? Vamos fazer essa análise ao vivo para vocês verem como é que funciona. O que eu vou pegar aqui? Primeiro, como que funciona o ChatGPT? Ele funciona por prompt. Vamos botar aqui um novo chat, né? O prompt é o que eu vou escrever aqui, que eu vou pedir para ele. Porém, tem um jeito mais inteligente de se fazer prompt, que foi o que a gente criou aqui, junto com o Rubens, que é esse GPT aqui, ok? Que é o gerador de prompts Rubens, Olha by aí, Incentive. olha aí. O que funciona isso daqui, gente? Vou aqui compartilhar novamente aqui, só para vocês verem esse ponto aqui, que é bastante importante também. Esse prompt tu vai dar para a galera isso aí também? Vamos, já vou mandar aqui, tá ok? E aqui. Isso daqui, gente, acabou de ser lançado, né? Assim, ano passado foi lançado, mas isso aqui é muito interessante, que é o guia do Google para prompt. Então, o Google analisou e fez um documento de 68 páginas de tipos de prompt mais apropriados para cada tipo de tarefa. Aí, se você quiser, você pode ler, mas você não precisa ler. Então, o que a gente fez? A gente pegou esse documento, que é o Google, falou assim, olha, tem aqui esses 68 páginas ensinando. Se você quer esse tipo de fim, usa essa estrutura de prompt. Se você quer esse outro fim, tem essa estrutura de prompt. O que a gente fez? A gente criou esse GPT aqui, que a gente vai compartilhar no nosso material, que você pode usar, em que a gente vai pedir para deixa eu botar aqui, compartilhar. A gente está nesse GPT e a gente vai pedir, antes de pedir para ele fazer análise, a gente vai pedir para ele nos gerar o prompt.
Então, eu vou pegar aqui a minha planilha de rotas, ok? Essa planilha de rotas aqui tem nome do promotor, gerente do promotor, e ela já está anonimizada, ok? Tem o lugar que ele visitou, tem a data do check-in, quanto tempo ele ficou na loja. Então, está anonimizada essa planilha. Eu vou subir essa planilha e vou conversar com ela, né? Então, vou falar, olha... Essa planilha tu vai mandar no grupo lá, Jansen? Essa planilha não precisa, porque cada um pode usar a sua planilha. Isso aqui está muito genérico. Acho que é muito mais útil você usar a sua planilha. Tá? Mas de repente manda, porque de repente ajuda a pessoa a guiar, a pode organizar brincar, uma né? sala. Tá, De repente a pessoa nunca fez uma planilha. Tá bom. Então a gente pode mandar sim. Então vamos lá. Eu sou um gerente de trade marketing responsável por... eu vou botar aqui o O3, tá? Por um time de promotores de vendas, time de promotores de vendas. Essa planilha anexa tem os dados das visitas do meu time. Eu quero fazer uma análise qualitativa das visitas para gerar um relatório para meu chefe. Quero mostrar os pontos positivos de sucesso e os pontos de melhorias. Qual ser a estrutura do prompt que eu devo usar para me responda com uma análise bastante precisa e rica em insights. Ok? Mais alguma coisa? Alguma sugestão, Rubens? Não, acho que é isso aí. Daria para ter falado Faz tudo no sentido áudio, isso né? que... Sim, daria para ter feito tudo por áudio, né? Poderia ter falado no áudio. Ah. Isso, poderia ter no áudio. Né? Vamos lá. Aí eu mando aqui para ele. Lembra, eu estou falando com gerador de prompts, não é com chat GPT normal. Né? Então ele pega essa planilha, tá vendo? Ele já entende essa planilha aqui, ele vê o colaborador, novamente, tudo isso anonimizado, a regional Epsilon é regional Gama, as redes, né, aqui, o código do PDV, né, e ele está lendo o documento. Está vendo aqui, ele está lendo o documento, é um documento extenso, tá? Só para vocês verem o que tem na planilha, a data da visita, se esse ponto de venda é periódico, se ele está do roteiro ou não, se ele não visitou aqui, vai mostrar a razão que não visitou, se foi aprovado, né? Então tem aqui, né, vários pontos justificados, né? Se foi por celular, o tipo de check-in, se foi manual, se foi sem check-in, né? A data e hora do primeiro check-in, do último check-in. Então, uma planilha de rota mesmo, de promotor, né? Então, vamos lá. Então, ele responde aqui, prompt ótimo. Você é um analista sênior de trade marketing, usando a planilha papapá, que é o nome da planilha, com dados de visita de promotores, colunas papapá, gere um relatório executivo para o meu diretor contendo sumário de resultado, máximo 80 palavras, 5 pontos fortes que impulsionam o sucesso das visitas com evidências do arquivo, 5 oportunidades de melhoria, priorizadas com impacto e facilidade, matriz BMA, recomendações práticas até 3 para o próximo ciclo, tabela final, quick wins e long term, até 6 linhas. Use o tom profissional objetivo, organize sessões em bullet points e revise factualidade antes de entregar. Então, ele me montou esse prompt. Essa é a estrutura do prompt. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora dar um Ctrl+C aqui. Vou abrir aqui um novo chat, no chat GPT. Vou selecionar o O3, né? Posso selecionar o O Pro. Por que eu não vou botar o O3 Pro? Porque ele demora muito. Ele é melhor. Aqui, só para fins, a gente coloca isso aqui. Eu vou botar esse prompt que ele escreveu, segundo a estrutura indicada.
vou subir o meu arquivo, novamente. Então, eu estou aqui numa outra conversa, estou usando o prompt recomendado que ele está usando as boas práticas indicadas pelo Google, né? Subi o arquivo, e aí sim, agora eu vou rodar esse meu prompt, né? Então, ele está lendo, e ele vai começar a pensar, ele vai ler o documento, e ele seguindo esse prompt aqui, ele vai entregar essa análise. Então, pensa, enquanto ele está lendo, para fazer isso daqui que a gente pediu, quanto tempo você demoraria nessa planilha? Você ia ter que abrir a planilha no Excel, ia ter que fazer uma análise, ia ter que segmentar o primeiro quartil, e segmentar o segundo quartil, ia ter que pegar as melhores práticas, ia ter que analisar, ia ter que comparar, né? Quanto tempo isso demora? Talvez você não faça, talvez você tenha um analista que faz, né? Então, isso aqui não vai demorar 1 minuto para ele responder. Se você quiser que ele vá mais profundo, você pode selecionar ali aquele investigar que eu falei, aí ele vai demorar mais para responder, ok? Vai vir mais preciso também. Ou você paga também os $200 e você tem acesso ao mais recente, que vai ter uma outra resposta. Eu já fiz esse prompt, vamos ver como ele responde aqui, o A3, e depois a gente compara com o A3 Pro a resposta. Então, vocês vão poder ver a diferença da resposta do $20 para ver se faz sentido pagar ou não 10 vezes mais. Tá? Enquanto isso, o que é interessante vocês notarem? Ele está respondendo aqui, eu posso abrir uma nova conversa, tá? Ele continua trabalhando. Se eu sair, ele não vai parar de trabalhar. Né? E aí, aqui, só a título de brincadeira, né? Vamos só testar aqui uma imagem, né? Cadê? Cria uma imagem. Faça uma imagem fotorrealista de um promotor fugindo do gerente no PDV porque ele está atrasado. Sei lá, uma coisa qualquer aqui. Pronto. Pedi para ele fazer essa imagem. Então, ele está pensando, aí ele vai começar aqui a executar. Então, só para a gente testar essas outras coisas aqui. Beleza. Parece que o usuário prefere resposta direta, são dos usuários, beleza. Ele vai começar aqui. Enquanto ele está desenhando essa imagem, a gente pode vir aqui, né, e vamos ver o nosso relatório que ficou pronto. Tá? Então, isso daqui que é legal. Você está fazendo, tem 3 PhDs trabalhando para você. Um que vai desenhar, um que vai analisar, outro que vai criar um post, entendeu? Um que vai rever o seu LinkedIn. Você pode pegar o que você escreveu no LinkedIn e falar, cara, melhora esse texto, me ajude a melhorar. Então, tudo isso daqui. Né? Então, vamos lá. O que ele pegou aqui da análise? Olha a análise aqui. Sumário de resultados. Eu pedi 150 palavras, ele respondeu aqui com 68 palavras. Lembra que eu pedi o meu template, expert? Então, ele responde isso desse jeito porque eu pedi para sempre responder desse jeito. Então, ele fala aqui, expert é uma analista sênior de trade marketing. Então, beleza, eu sei que ele está agindo como analista sênior de trade marketing. Se a gente não pede isso, ele já começa a responder. Entendeu? Então, eu gosto de ver o que está por detrás, entendeu? Então, por isso que eu gosto desse meu promptzinho, assim. Objetivo, né? Sintetizar a performance de visita de promotores e indicar ações de melhoria. Assumptions. O dataset contém 2.500 registros de visita de janeiro a junho de 2025, com horário de check-in e check-out, e pesquisas e tempos planejados executados, coluna de vendas não preenchida, blá. Sumário do resultado, 68 palavras. No período analisado, 37 eles executaram 2.535 visitas, a cobertura média foi de 68 visitas por promotor e apenas 15% ocorreram fora do roteiro. O tempo médio da loja foi de 127 minutos, excedendo o planejado em 14 minutos, sinal de dedicação, mas também de ineficiência, já que o atraso médio do check-in atingiu 48 minutos. A conclusão de pesquisa ficou em 62%, gerando boa base, embora incompleta, para análise de sellout. Olha só o nível das análises. Quanto Excel você ia ter que triturar para tirar esses números? Nossa. Entendeu? Então, vamos lá. 5 pontos fortes, evidências. Alta cobertura de visita. Lucas Silva, 124, Lucas Lopes, 108, Mariana Cardoso, 107, lideram um ranking de volume, garantindo a presença constante nos PDVs. Engajamento em loja, duração média da loja
maior que 2 horas e 64% dos promotores, o que favorece a execução completa das tarefas. Baixa taxa de visitas fora do roteiro, somente 15% das visitas extrapolam o roteiro planejado. Pesquisa amplamente respondida, 11 promotores superaram 80% das pesquisas respondidas versus as previstas. Destaque para Ana Ferreira, com 88%, e Ana Ibrahim, com 89%. Checkout automático bem adotado, 79% dos registros utilizam checkout automático, reduzindo o risco de erro manual. Ele trouxe 5 oportunidades de melhoria, priorizadas. Então, impacto alto, médio ou baixo, né? Que lembra que a gente pediu a AMB, né? Oportunidade, reduzir atraso no início da rota, atraso médio de 48 minutos, 25%, maior que 25% de 1 hora. Elevar taxa de pesquisa concluída, 38% das pesquisas ficaram pendentes. Então, isso aqui é o que impacta tempo em loja, desvio padrão de 53 minutos entre promotores, quer dizer, está muito grande esse desvio padrão, né? E diminuir visitas fora do roteiro, 389 visitas foram feitas fora do roteiro, né? E impacto baixo, criar feedback em tempo real via dashboard. Hoje só tem relatórios pós-fato, né? Recomendações práticas. Então, olha só o nível do que você tem em 1 minuto sobre o seu dado. Sprint, alertas automáticos a partir de 15 minutos de atraso. Então, essa recomendação, coloca um alerta automático que se o promotor atrasar 15 minutos, a meta é 10, você recebe um alerta. É uma recomendação que ele viu. Aí você vai no seu sistema e vê se é possível fazer isso. Entendeu? Outra coisa, treinamento relâmpago sobre pesquisas. Então, usar o microlearning de 15 minutos no aplicativo e gamificação como ranking semanal. Então, beleza, é uma sugestão. Você pode gostar, pode não gostar. Ajuste fino de roteirização, usando o histórico de tempo em loja para recalibrar janelas e reduzir excedente. Tabela de quick wins versus long term. Quick win, reduzir atraso médio para menor que 15 minutos, atingir 90% das pesquisas respondidas e alerta automático de visita fora do roteiro, né? E aí, long term, reotimizar roteiros com IA de trajeto, dashboard de tempo real para gestor, programa de reconhecimento dos top 10%. Então, isso aqui são coisas de longo termo que ele sugere que você faça. Em 1 minuto, gente. Isso aqui agora você pode avaliar. Já faço, não faço, é difícil implementar ou não é. Né? O que você achou, Rubens? Algum comentário? Cara, é sensacional, né? E é muito aplicável. Eu acho que cada um aqui agora tem um tema de casa de simular uma situação real, né? Pega ali uma planilha, vamos mandar os prompts, o grupo vai ficar aberto ali, né? Para deixar para o pessoal assim, né, pessoal? A gente está criando com vocês essa sequência aqui de aulas, tá? Então a gente espera muito que vocês peçam ajuda, que vocês apliquem, que vocês tragam a realidade de vocês, por isso que o grupo de WhatsApp ele vai ficar aberto, né, Jansen, pelo menos a maior parte do tempo, e a gente vai seguir fazendo essas aulas aqui, ó. A ideia é pelo menos 6 aí já estão, nos próximos meses estão acertadas. E cada uma delas a gente vai tratar de um tema diferente. Não sei se o próximo a gente vai usar o chat GPT, ou se nós vamos usar uma outra inteligência. Aí, Jansen, o que tu acha? A gente vai tentar sempre trazer o que tem de mais de novo. Então, o que tiver mais de novo é o que a gente vai usar. Mas deixa eu mostrar aqui que é o seguinte, isso aqui não terminou, gente. Isso aqui eu vou conversar infinitamente com essa planilha agora. Então, deixa eu dar um exemplo. Acabou isso daqui, a primeira resposta não é a melhor. A melhor resposta geralmente está na terceira interação que você tem. Porque agora eu preciso dar feedback. Então, eu preciso falar o seguinte, vamos lá, vamos dar um feedback fictício aqui, Rubens, talvez você possa me ajudar. É o seguinte, achei muito genérico isso daqui. Talvez boas ideias, mas, poxa, eu estou achando muito genérico. Então, vou dar aqui. Achei um tanto genérica as sugestões. O que você... seja mais específico com endereçando pontos que eu posso atuar com os 10 melhores promotores e liste os nomes deles e por que eles são os melhores, e com os 10 piores. Idem. Me
traga sugestões práticas para melhorar a eficiência. Beleza. Enfim, por acaso eu quero atuar com as pessoas, os melhores e os piores. Legal esses números, poxa, isso aqui eu já sabia, ou então isso aqui não me interessa, então eu quero lidar com os melhores e com os piores. O que eu posso fazer, né? Então, olha só, eu joguei esse prompt aqui, continuei a conversa. Então, ele vai considerar tudo o que eu falei, ele continua considerando a planilha, né? E ele está aqui analisando as colunas. Olha só, ele vai falando isso. O que é interessante? Ele vai te falando aqui. Olha o que ele está fazendo. Ele está puxando o dado, está parseando os dados, está usando programação para organizar os dados. Isso daqui é como se tivesse um analista de dados, gente. Quanto custa um analista de dados hoje? Né? Identificou os piores, identificou os melhores com as visitas. Aqui, repara, eu falei que são os melhores. Eu não disse por que são os melhores. Entendeu? Enquanto ele está trabalhando, vamos aqui na imagem realista do PDV que ele criou. Ah lá. Então, ele criou aqui a imagem do promotor fugindo do gerente aqui, né? E aí, agora, vamos lá. Vamos dizer, legal. Mas, agora, me faça isso no formato de desenho de ilustração. Ilustração do... Cara, qual o nome daquele artista que esqueci do quadro Grito? É o Munch, né? Sabe qual é aquele quadro, o Grito? Sei, claro. Que é meio que um cara... Claro. É o Grito... Em norueguês Põe aí, do autor do Grito. Do autor do quadro do Grito. Eu fui aqui numa outra aba para não estragar aqui. São seguindo o estilo do Munch, Edvard Munch. Tá ok? Me faça... Aqui eu vou botar aqui a mesma ilustração no formato de arte, seguindo o estilo de Edvard Munch. Beleza. Então, enquanto ele está fazendo aquela análise, eu já estou pedindo para ele trabalhar em outra coisa. E o que é interessante, tá? O ChatGPT, a inteligência artificial, ela é a primeira tecnologia que é super nova que está sendo adotada pelos mais velhos mais do que pelos mais novos. Por que isso? Porque você precisa de contexto. Quanto mais contexto você tem, mais rico você consegue extrair. Claro. Se você domina o trade marketing, você consegue conversar e botar prompts, informação, pedir coisas avançadas. Se você é novo no trade marketing, você não sabe o que pedir. Então, esse exemplo aqui, é porque por acaso eu fiz faculdade de design, então eu gosto de arte, então conheço o quadro Grito, e né, então eu pedi, mas uma pessoa que não tem essa experiência de arte não vai saber pedir isso. Né? Então, enquanto ele está desenhando, vamos voltar aqui para a nossa análise, né? Relatório de visitas, né? E aí a gente vê o que ele fez aqui, né? Então, está aqui meu último prompt, achei um tanto genérico, né? Então, vamos lá. Novamente, expert, analista sênior de trade marketing, focar na atuação direta dos 10 melhores e piores promotores, as métricas-chave usadas, número de visita, entendeu? Isso que eu gosto. Então, ele me traz o que ele pensou. Então, as métricas que eu estou usando é número de visita, pontualidade, percentual de pesquisa concluída, percentual fora do roteiro, desvio de tempo em loja, corte de desempenho definido pelo score composto dessas variáveis. Então, olha que interessante, eu pedi, me diz quem são os melhores e piores. Eu não falei o que eu acho que é melhor. Então, frente a isso, ele teve que pensar, falar, o que é o melhor promotor? E aí ele criou um score de melhor promotor que leva em consideração número de visita, pontualidade, percentual de pesquisa, percentual fora de roteiro. Ele criou isso. Então, os 10 melhores. Esses KPIs aí também a gente poderia ter dado no prompt, né? Aí vem o contexto, né? Como a gente deu pouco contexto e a gente pediu para ele ir agregando, ele foi junto fazendo. Mas, por exemplo, criou. Isso aí, se a tua empresa, por exemplo, no caso, que falando com nossos alunos, ela já tem os indicadores de sucesso, né? Você já tem lá as metrificações. Você simplesmente vai jogar aí para dentro. De repente, tu pode pedir outras, tu pode pedir sugestão de melhoria.
Enfim, não tem fim a coisa, né, cara? Quanto mais contexto tu der, isso aí também vai te obrigar a pensar profundamente sobre o teu trade. Uma coisa que a gente usa aqui, por exemplo, que a gente faz incentivo de venda. Então, a gente calibra campanhas que mudam o comportamento de promotores, de vendedores, né? Então, com base nisso daqui, uma das coisas que eu pegaria me sugira como eu devo calibrar a remuneração variável para mudar o comportamento para atingir X. Ou então, essa é a minha remuneração variável hoje, entendeu? E aí você vai construindo isso junto com o expert, ao invés de fazer isso sozinho, né? Claro. Então, por exemplo, aqui, aí ele me lista. O primeiro promotor é o Sérgio Jardim, 92 visitas, atraso 0, só 12% fora do roteiro. Depois vem o Gabriel Cardoso, e ele me lista aqui, né? Então, dados extraídos da planilha, que é a planilha lá atrás, que eu já tinha subido. Né? Os piores é a Tatiana Ibrahim, com atraso de 265 minutos na média. Pô, caraca, tipo, a mulher chega a 4 horas, sei lá, quase 4 horas, né? 4 horas, mais de 4 horas na média atrasada. O Nathan Klein, 40% das pesquisas só, quer dizer, o cara não usa o sistema, 0%, esse daqui não usa mesmo, o Gabriel não usa, não abre o aplicativo, alto desvio no tempo da loja, quer dizer, esse daqui passou o dia na loja, devia... Então tá aqui, tá exposto aqui, você vai vendo, né, o time. Novamente, ele trouxe isso, você tem que conhecer sua equipe. Então isso aqui é um norte, você valida, né, para ver se ele não está alucinando, como a gente diz, né. Ações práticas, né. Programa dupla de campo, 7 dias. Parear cada promotor do grupo inferior com top 10 para Shadow Day checklist de boas práticas. Então ele trouxe aqui coisas práticas, né? Métrica alvo, aumentar 20 pontos percentuais na taxa de pesquisa dos piores em 2 semanas. Então é tipo, cara, você é um pior, com você é o melhor, você tem 2 semanas para melhorar 20% dos seus números, senão você está fora. Né? Alerta de pontualidade. Né? Vamos ver só a imagem aqui? Vamos. Como é que ficou? Imagem realista, né? Então ele trouxe aqui, olha lá, bem ao estilo lá, entendeu? Já me manda que eu vou postar amanhã. Boa, boa. Pessoal, quem ainda não está inscrito, se inscreve aí no canal. Esse conteúdo vai ficar por aqui por um tempo. Depois a gente vai subir ele com exclusividade para membros da academia. O Jansen vai estar comigo aí na sequência em outras iniciativas, né, Jansen? Quem quiser saber mais da Incentive aí, como é que faz para falar com vocês? Você pode ir no nosso site, incentive.me, né? Ou você pode me seguir no meu LinkedIn, Jansen Moreira também. Ali eu compartilho os insights sobre campanha de incentivo de venda, mudança de comportamento de promotores e vendedores através de incentivos. Continuem no grupo de WhatsApp, porque vem muita coisa boa por aí. Vocês vão ficar fera nesse negócio. E apliquem, que vocês estão aprendendo. Eu já fiz várias anotações aqui, Jansen. Amanhã eu já vou futricar. Boa, boa. E posso dar uma sugestão? Claro. Compartilhem isso no LinkedIn, o que você tiver de sucesso, ou no grupo, e vamos fazer esse caso de uso. Olha, usei para isso, deu esse resultado, usei desse outro jeito, e a gente vai, cada um testando esses limites, assim, e aprendendo um com o outro, porque é uma tecnologia muito nova. Top demais. Salvou o emprego de muita gente aí, porque agora a galera vai saber usar e não vai ser substituído por essa brincadeira aí, não. É isso. Vai ficar mais fera. Boa, perfeito. Obrigado, Jansen. Aulaça. Pessoal, um abraço. Foi um prazer. Boa noite. Boa noite, querido. Valeu. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.